começar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que está a transmissão? Imagem, som, tá tudo legal? Já temos aí nosso convidado da E aí, live, Bruno? Leonardo Schmidt de Bem. Tudo bom, Léo? Beleza? Vou arrumar o celular aqui, vamos ver se fica bom. Ah, você está meio de lado no momento. Deixa eu ver se eu consigo te ver assim. Você está aparecendo de lado aqui para mim, cara. Caramba. Vou deixar aqui então. Isso, assim tá ótimo. Tava dando um pouquinho de vertigem, tem que te enxergar assim de lado. Mas Calma aí que eu vou colocar um livro aqui para apoiar. Eu perdi o meu apoio essa semana. eu tive que comprar um nessa onda de live, né, da pandemia. Eu acabei comprando um apoio para mim, que está me servindo. Até para dar aula, eventualmente, eu estou utilizando ele por conta aí das plataformas digitais. Tá legal assim? Tá ótimo, tá perfeito. Já temos aí bastante gente entrando. Vamos lá? Vamos começar? Vamos fazer o quê? Começar com um breve panorama aí da nova legislação? Vamos lá então, Bruno. Na verdade, eu queria te agradecer aí o convite. É muito legal estar te reencontrando, bater esse papo contigo. Você que é um estudioso também do assunto. E na verdade, a gente tinha programado essa live exatamente quando o presidente da República sancionasse a lei, né? E Exatamente. aí, e aí foi promulgada a Lei 14.064, no finalzinho de setembro, que acabou incluindo, né, um parágrafo 1º, letra A, no artigo 32, que tem como objeto a criação de uma qualificadora do delito de maus tratos, mas com uma objetividade material específica, né, cães e gatos. Eu acho que é legal a gente começar esse bate-papo aí, já tem bastante gente acompanhando mesmo, fazendo uma breve análise da lei, Bruno, a partir da teoria do bem jurídico. E aí eu te pergunto, né, qual é o fundamento da incriminação, esse artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais? Então, já que você fez esse agradecimento, também tem que fazer o meu. Obrigado por você estar participando aqui. Sabe que eu sou um fã seu dos seus livros. Recomendo, inclusive, sempre aos meus alunos. O livro de parte geral é excelente, o de parte especial ainda vou começar a me dedicar a ele. Mas tenho certeza também que a qualidade é a mesma. E muito do que eu sei de teoria do bem jurídico é através dos seus ensinamentos, né? Claro que a gente sempre faz uma complementação de leitura, o Greco tem excelentes textos sobre teoria do bem jurídico, Roxin tem excelentes textos, né? Como não poderia deixar de ser, Hassmer, a gente encontra muita coisa legal, mas, por exemplo, com os autores italianos, eu tive contato a partir do seu livro, né, sobre teoria do bem jurídico, que tem a ver com o tema da aula de hoje. Basicamente, eu sei que sempre que eu falo de direito penal, eu acabo recaindo na teoria do bem jurídico. Né? Fica até chato, às vezes, assim, os alunos falam, pô, Bruno, só fala de teoria do bem jurídico. Mas é a base do direito penal. Né? A teoria do bem jurídico, a teoria do crime, são a base, né, dessa dogmática penal sobre a qual nós trabalhamos. E é importante que a gente conheça em profundidade todas as nuances da teoria do bem jurídico, até para que ela exerça de fato a função limitadora a que ela se propõe. Né? No que tange aos maus tratos contra animais, nós temos um problema dogmático que já vem de um bom tempo. Se nós formos fazer uma revisão de literatura, verificaremos, por exemplo, a Girlene já está falando aqui que adora os livros, tá? Viu só? Então está ficando famoso. O, Se nós formos fazer uma revisão de literatura, nós verificaremos que diversos autores falam na fundamentação da punição dos maus tratos contra animais no sentimento de humanidade, por exemplo, ou no sentimento de moral, ou na proteção contra atitudes internas depravadas, vamos dizer assim, não é exatamente esse termo utilizado, mas é por aí, é esse o sentido. Toda vez que nós verificamos uma tentativa de fundamentação da punição dos maus tratos contra animais, nós recaímos em alguns discursos que não cumprem, de fato, essa função limitadora da teoria do bem jurídico penal. Toda vez que nós vamos interpretar o crime, nós temos que nos questionar
logo de cara, logo de início, qual é o bem jurídico tutelado pela norma? Esse bem jurídico foi corretamente selecionado? Ele é possível de figurar como bem jurídico tutelado? Ele foi corretamente erigido a essa condição? A conduta que se encontra incriminada, ela é capaz de afetar o bem jurídico penal? E aí, por aí, a gente vai trabalhando a questão da legitimação, né, do tipo penal. A gente vai verificar daqui a pouquinho, né, vai trazer para essa discussão a questão da proporcionalidade, que é uma outra forma de verificação da legitimação do tipo penal, mas no que tange a essas posições sobre os maus tratos contra animais, elas não cumprem de fato essa função limitadora do poder de criar normas penais. Quando nós falamos na proteção contra sentimentos desumanos ou contra atitudes internas que são cruéis, são expressões muitas vezes vazias, são expressões ocas. Eu costumo chamar isso de bem jurídico oco. Ele é bem jurídico que não tem conteúdo nenhum. Ele é vazio. E, consequentemente, por ele ser vazio, eu posso colocar qualquer coisa que eu queira ali dentro. Estou limitando o quê com isso? Então, nós temos que partir de um outro paradigma. Na doutrina italiana, você bota isso muito bem no seu livro. No Código Penal italiano, salvo engano, capítulo 544 bis, não é alguma coisa por aí. Talvez eu esteja enganado em relação à numeração, mas no seu livro você fala que o Código Penal italiano situa a questão dos maus tratos entre animais entre os crimes contra o sentimento crimes de sentimento de crueldade contra animais, não é isso? Sentimento de... Pois é a tutela de sentimentos. A tutela de sentimentos, nós verificamos isso quando nós estudamos essa questão do bem jurídico de uma forma mais aprofundada. A tutela dos sentimentos, a proteção a meros sentimentos, ela traz em si uma carga de moralidade, a punição pela moral arraigada e imbricada com esses sentimentos. Não existe um bem jurídico dotado de uma certa concretude que permita avaliar a legitimidade ou não dessa punição penal. Então, mesmo essa orientação do Código Penal italiano, ela me parece incorreta, ela não está de acordo com essa moderna teoria, do bem jurídico penal. Então nós temos que partir de outros paradigmas, nós temos que nos afastar da moral, nós temos que nos afastar dos meros sentimentos, nós temos que nos afastar daquelas expressões que não querem dizer nada, que são simplesmente enunciados sem qualquer tipo de conteúdo pertinente. E aí nós passamos a pensar o seguinte: será que os maus tratos contra animais eles podem consistir numa lesão patrimonial, por exemplo? Afinal de contas, os animais eles são considerados, em boa parte da dogmática jurídica penal, em diversos momentos eles figuram como patrimônio. Lá no crime de receptação ou de furto de gado, os animais figuram ali com aquela característica patrimonial intrínseca a eles. Só que aí nós temos um problema. Animais abandonados, por exemplo, animais de rua, ou animais que nunca tiveram dono. Se eu maltrato esses animais, eu estou violando, estou danificando o patrimônio de quem? Tudo bem, se eu mutilo uma vaca leiteira, por exemplo, ok. Isso pode ser uma lesão patrimonial. Mas se eu maltrato um cachorro de rua, um animal abandonado, aquele cachorro não pertence a ninguém. Cadê a lesão patrimonial? Então, falar em patrimônio não é suficiente nessa seara do bem jurídico penal dos maus tratos contra animais. E aí nós passamos à questão ecológica. Rigidez ambiental, meio ambiente equilibrado e por aí vai. Corriqueiramente, quando nós lemos os crimes ambientais, obras sobre os crimes ambientais, em praticamente todos os tipos penais, a rigidez ambiental, o cuidado, a proteção ao meio ambiente, é tida como bem jurídico tutelado. Isso é verdadeiro em boa parte dos tipos penais ali encontrados. Nós temos esse equilíbrio ambiental como um bem jurídico de tutela necessária. Só que aí nós partimos para a análise dos maus tratos contra os animais domésticos. Cadê a lesão ambiental nesse caso? Tem mais. Quando nós falamos em meio ambiente, em proteção ambiental,
no ecossistema equilibrado, nós estamos falando de uma proteção holística, né? Nós estamos falando de algo que pressupõe uma afetação de todo o biossistema. Agora, uma lesão a um animal individualizado, será que essa lesão, mesmo que nós estejamos falando de um animal silvestre, será que essa lesão é apta a causar um desequilíbrio ambiental? Então, há vários questionamentos que essas posições clássicas não respondem de forma pertinente. Então, nós temos que superar essas posições mais clássicas. E aí nós encontramos diversas outras posições, por exemplo, o professor Luiz Greco. Né? O professor Luiz Greco tem um texto específico sobre o tema, foi publicado na revista Liberdades, não me lembro o ano, aqui no Brasil, em que ele fala que a proteção se faz pelo animal em si. O animal, ele tem um valor intrínseco, né? Ele possui esse valor intrínseco, e por possuir esse valor, ele é protegido por si mesmo. Nós não precisamos falar, por exemplo, na punição dos maus tratos aos animais, porque quando eu atinjo um animal, eu atinjo por consequência um ser humano. Não. Os animais possuem um valor por si só. E eu gosto até de ir além. Eu gosto de trabalhar com a ideia de um direito dos animais. Uma ideia que não é estranha na filosofia. Né? Se a gente for retornar a Peter Singer, por exemplo, já começa a trabalhar com conceitos de direitos animais. A Constituição da Índia, ela já prevê direitos animais. Até no Brasil tem iniciativas legislativas nesse sentido. Eu gosto de trabalhar com a questão dos direitos animais e, consequentemente, com a questão da integridade animal. Me parece que os animais são detentores de dignidade, claro, não de uma dignidade humana, não é uma dignidade equivalente à dignidade humana, mas eles possuem uma dignidade animal, e ao possuírem essa dignidade animal, ela tem várias emanações, entre elas a integridade animal, que para mim é o bem jurídico tutelado no crime de maus tratos contra animais. E com isso nós conseguimos dotar normas de legitimidade. Claro que não é algo isento de controvérsia, evidentemente. Mas me parece que é a posição mais relevante, e me parece até que você concorda com ela. Não sei se totalmente, mas pelo menos em linhas gerais. Então, Bruno, eu acho que você fez essa análise inicial destacando as três correntes tradicionais e já apresentando a corrente que também, no meu modo de ver, é a mais correta, que já é fazer uma análise dos animais como sujeitos e direitos, né? Ou seja, valorar, vai ser redundante, mas valorar esse valor intrínseco relacionado aos próprios animais. Mas aqui eu vou, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender, então tem, digamos, três vertentes tradicionais, né? Uma que parte da ideia de um sentimento de solidariedade coletiva, de uma compaixão, de uma piedade com os seres animais, né? E aí é onde fica destacado muito um caráter de moralidade. E aí é interessante porque o Zaffaroni tem uma posição no livro dele que diz, olha, esse sentimento só nasce se os atos de crueldade forem públicos, vierem à tona. Porque se o sujeito ativo do delito tiver uma perspicácia de maltratar o animal numa clandestinidade, né, num ambiente oculto, isso nunca vem ao conhecimento humano e, consequentemente, não nasceria essa ideia de piedade, de compaixão. E aí, então, o comportamento seria atípico, né, já que não haveria ofensa ao bem jurídico que se deseja proteger. Então, a gente precisa, de certo modo, abandonar uma ideia de proteção indireta dos seres humanos nesse delito de maus tratos aos animais previsto no artigo 32. Teve um voto muito interessante, Bruno, já é mais antigo, numa ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho que estão dizendo que o meu áudio não está legal. Aqui não está dando eco, não. Aqui está normal, tá bom o áudio, está até bem claro. Talvez seja... Vou aproximar um pouquinho mais vou aproximar um pouquinho mais o microfone aqui, vou segurar, talvez melhore. Perfeito.
E vou abaixar um pouquinho o volume do meu celular aqui, talvez possa ser isso também. Bom, mas então, Bruno, o que eu estava falando é que tem um voto do Supremo de 2001. O relator até o ministro Celso de Mello, que ontem fez a última sessão, né? É a DI 1856, aí do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Era uma situação envolvendo criação de galos de rinha em cativeiro. E o César Peluso, que no seu voto, ele fala que a proteção estaria destinada aos humanos. Então, se deve proibir maus tratos a animais para que indiretamente se proteja os seres humanos. Essa é uma visão muito simplória da matéria e acaba não focando no principal, que é justamente a proteção dos animais por si mesmos. A segunda ideia que você passou é dessa situação que muitos autores tradicionais do Brasil falam de uma tutela de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o professor Luiz Regis Prado tem uma obra já antiga, é um dos volumes até do tratado dele de direito penal, o último volume é só sobre a lei dos crimes ambientais. E ele é um dos autores que sustenta, para o próprio crime do artigo 32, que se quer proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A pergunta é, como é que nós vamos proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado num contexto envolvendo galo de rinha criado em cativeiro? O que isso afeta o ecossistema? O que isso afeta o meio ambiente? Absolutamente nada. Então precisa desvirtuar o sentido de proteção do meio ambiente para que seja possível englobar o artigo 32. Da mesma forma que você falou, nem todos os crimes patrimoniais que podem envolver animais vão englobar todas as situações práticas, né? Você falou de animais abandonados, por exemplo, né? Então a gente não pode pensar também nos animais como coisa, como semoventes. Essa é uma ideia antiga. Me parece possível, e aí eu estou uniforme contigo, também nesse aspecto sigo bastante o que o Luiz Greco já expôs nos seus textos, e que é necessário a gente falar de um valor intrínseco dos animais, que são passíveis de dominação pelos seres humanos. E aí me parece que você coloca muito bem que existe sim uma dignidade animal, que me parece que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal num voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que cuidava da vaquejada, que esse voto, quer ver, eu até trouxe aqui a nota, é numa ação direta de inconstitucionalidade, também 4983, em que ele já recorre à filosofia, que você fez menção aí a alguns autores, para se afastar dessas duas vertentes mais tradicionais de proteção de solidariedade e de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para cuidar dos animais como valor, por ter valor intrínseco, por si mesmos, né, passíveis de serem dominados pelos seres humanos. E aí é interessante, Bruno, se você pegar o conceito de bem jurídico produzido pelo Zaffaroni, eu gosto muito do Zaffaroni, cito muito ele na minha obra, ele já diz que é uma relação de disponibilidade entre um sujeito e um objeto. Que sujeito é esse? Veja que ele não fala de sujeito humano. Ele não fala apenas da minha livre disposição, da integridade física minha, tua. Ele está falando de sujeito aqui de uma forma genérica, incluindo também sujeitos não humanos. Então me parece muito pertinente a tua conclusão de que é possível a proteção da integridade física dos animais. Me parece possível, me parece muito pertinente contra atos de maus tratos, crueldade, mutilações, como a própria regra do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais estatui. Tá? E aí, Bruno, eu quero indicar aqui para quem está nos acompanhando o melhor livro que me parece que existe no Brasil sobre tutela penal de animais. Eu não sei se vai aparecer bem aí para você. Tá dando para ver, tá legal. Tá legal. É uma tese de doutorado da Universidade de Coimbra, tá? É do João Alves Teixeira Neto. Inclusive, você cita bastante esse livro no segundo volume do seu curso. Na verdade, para falar de maus tratos, Bruno, não tem como não ler o livro do João, tá?
publicado pela Livraria dos Advogados. Provavelmente ele vai publicar uma nova edição, já que teve essa modificação, né? Mas esse livro é imprescindível e tem uma passagem nele que é muito interessante. São aquelas frases de impacto bonitas de serem ditas, mas que têm significado. Que ele fala que não é a humanidade dos homens o que se quer proteger, mas a animalidade dos animais. E a partir dessa frase, que é também a ideia contemplada pelo Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Roberto, no voto da vaquejada, que a gente pode passar para um outro tópico, digamos assim, na nossa conversa, que é justamente relacionar o princípio da proteção de bens jurídicos com o princípio da proporcionalidade, ou essa teoria do bem jurídico com a ideia da proporcionalidade. É intrínseca, né? A relação entre os dois princípios é muito próxima. E dentro do princípio da proporcionalidade existem duas esferas, digamos assim. Uma proibição do Estado intervir excessivamente na nossa liberdade, que é a esfera do princípio da proibição de excesso, e uma outra esfera que é a necessidade do Estado proteger os nossos próprios interesses, que seria a proibição de uma proteção insuficiente. Como é que a gente pode trabalhar essas duas esferas da proibição de excesso e da proteção insuficiente relacionando com o crime de maus tratos a animais e principalmente, Bruno, desse parágrafo 1º, letra A, que diz que se pune os maus tratos a cães e gatos com uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Essa pena privativa de liberdade, o que te parece? Tem excesso? Tem uma insuficiência? Como é que tu vês essa ideia? Não, sem dúvida. Sem dúvida nós temos aí um excesso. Um excesso em relação à punição dos maus tratos contra animais, no que tange aos cães e gatos, é uma punição alta demais, mas também tem uma insuficiência, né, no que tange aos demais animais que não foram contemplados pela norma. É interessante isso, porque esse trecho, né, ele demonstra muito bem essa interligação da teoria do bem jurídico com a questão da proporcionalidade. Se eu tenho como objeto de tutela a integridade animal, né, dos maus tratos contra animais, por que a integridade do cachorro é uma integridade valorada de forma superior à integridade do porco, ou à integridade da vaca, ou à integridade do chimpanzé? Né? Por que essa diferença de tutela em relação aos animais? A integridade do chimpanzé é a mesma integridade do cachorro, que é a mesma integridade do porco, e por aí vai. Claro que quando a gente tinha aquela ideia de compaixão animal, né, sentimento de compaixão para com os animais, que é atingido pelo crime de maus tratos, até daria para sustentar uma proteção diferenciada. Porque, evidentemente, o sentimento de compaixão para com o cachorro e com o gato é diferente do sentimento de compaixão que eu tenho para com uma cobra, por exemplo. Né? Realmente, nesse caso, há uma diferença bem notável. Agora, se nós falamos em integridade animal com bem jurídico tutelado, o delegado Cleópas é um amigo muito querido, está aqui na nossa live, e ele é expert nesse assunto, ele é sensacional na questão do bem jurídico, principalmente quando envolve a questão dos animais. Então, vou ter que ir além do que eu estava falando, porque nós temos um craque aqui também falando com a gente. Está falando de nós, mas nós temos um aqui nos assistindo. Bom, de uma forma ou de outra, quando nós falamos na integridade ou na dignidade animal, ou mesmo no valor intrínseco dos animais com bem jurídico tutelado, essa diferenciação não é mais possível. E se eu protejo cães e gatos no nível tal, e tenho os outros animais protegidos num nível muito aquém, né, isso causa uma desproporcionalidade bastante notável, bastante perceptível. Para aqueles animais que não receberam uma proteção mais intensificada, existe uma proteção deficiente. Mas, ao mesmo tempo, parece que a pena estabelecida para esse novo tipo de maus tratos contra animais, maus tratos qualificados, é alta demais. Né? Por exemplo, se hoje chega na minha delegacia, eu estou falando com você diretamente de São Pedro da Aldeia, né, que é onde eu trabalho, se eu recebo na minha delegacia um caso desses maus tratos contra animais, por menor que ele seja, eu sequer posso estabelecer fiança.
Né? Se for, claro, você está falando de cães e gatos. Não, se for um cavalo, não, o cavalo se dane. Mas se for um cachorro ou um gato, você tem a responsabilidade de ser fiança, tem que prender o cara. Né? Vai lá para a audiência de custódia, tentar ser liberado lá. Ah, mas olha só, não foi nada, não interessa preso. Então parece que essa pena está um pouco excessiva. Eu tenho um pouco de dificuldade de comparar o crime de maus tratos contra animais com outros crimes em que a vítima é o ser humano. Por quê? Porque esse artigo 32, né, da Lei de Crimes Ambientais, ele é um saco de gatos. Nós temos ali condutas que são autônomas quando a vítima é um ser humano, crimes de maus tratos, crimes de lesão corporal, evidentemente um crime de abandono, que na questão dos maus tratos são colocados todos no mesmo bojo. Né? Enquanto que você tem maus tratos com a vítima humana no artigo 132 do Código Penal, você tem a lesão corporal no 129, você tem o abandono no artigo 133, a mutilação já vai consistir em lesão corporal de natureza grave. No caso dos maus tratos contra animais, vem tudo junto. Né? Maltratar, ferir, mutilar, abusar, é tudo naquele mesmo contexto. Então, essa comparação é um pouquinho mais difícil. Mas mesmo assim, se nós pegarmos essa conduta aqui contra cachorro e gato, vamos comparar qual seria a punição dela em relação a seres humanos. Invariavelmente, ou quase sempre, a punição dos maus tratos contra gatos e cachorros fica maior. Ou seja, nós estamos valorando a integridade animal num nível superior à integridade humana. E eu tenho ouvido uma argumentação bastante corriqueira nesse ponto que me incomoda um pouco. A argumentação é a seguinte: então por que não aumenta a pena também dos crimes contra humanos? Gente, isso aí causa um desequilíbrio sistemático no Código Penal que é muito grave. Né? Não é assim, não é tão simples. Não é assim que funciona. Aumentei a pena de um crime e pronto, resolvi o problema. Isso impacta diversos outros. Sim, isso impacta diversos outros tipos penais e ainda há que se questionar a eficácia, né, dessa medida, que por muitos, se não pela maioria dos doutrinadores, seria considerada, evidentemente, como medida simbólica. Então, Bruno, eu acho que tanto você não vai discordar de mim, mas se a gente colocar o princípio da análise da proporcionalidade, a gente tem que verificar se os benefícios sociais serão maiores do que os custos individuais. E aí, eu tenho certeza que você não vai discordar, que a gente sabe que há benefícios nessa incriminação, né? Há necessidade de proteção da dignidade animal e aí da integridade física animal, que nem você colocou. Ponto. Esse é o primeiro aspecto. Nessa vertente, a proporcionalidade ela está satisfeita. A discussão que a gente tem que colocar em relação ao excesso é justamente agora um paralelo entre o bem jurídico que se quer proteger em relação a algumas condutas que se quer incriminar. E você colocou, o legislador vai no mesmo balaio, coloca todos, são 4 verbos, né, que ele coloca, eu vou até abrir aqui, ele fala no 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar. E muitas vezes os maus tratos é uma forma de abuso. Se pensar, né, que um cavalo não está conseguindo puxar a carroça, que tem um peso excessivo, você dá chicotada no cavalo, aplicando uma punição, é uma punição física, que afeta a integridade física. Na verdade, o que é isso? É abuso ou é maus tratos? Então, na verdade, é até difícil de dissociar os próprios núcleos, né? Ferir também se fere dando chicotada. Não tem mutilação, porque não se está amputando nenhum membro, digamos assim, mas é tudo muito próximo. E todas essas condutas têm a mesma resposta, né? No caput é uma resposta bem simples, detenção de 3 meses a 1 ano, que gerava aquela insatisfação. Poxa, o cara quase mata o cachorro, maltrata, quase gera a morte do cachorro, mas só vai ser punido com detenção de 3 meses a 1 ano? Não, precisa aumentar isso. E aí vem o legislador com a sua vertente populista para dar uma resposta imediata e cria um novo dispositivo, qualificando os maus tratos e especificando o objeto material unicamente para cães e gatos.
de certo modo, levando essa pena para 2 anos. Mínima de 2 anos. Então, tu já afastou completamente o fato de ser infração de menor potencial ofensivo, porque o máximo da pena é 5. Então, acabou os benefícios da lei do juizado e também não há possibilidade da própria suspensão condicional do processo, porque o mínimo da pena é superior a 1 ano. Daqui a pouquinho a gente pode até falar do acordo de não persecução penal, que é a figura nova, mas ainda quero falar um pouquinho da proporcionalidade. Eu não consigo não fazer essa análise com um paralelo à própria proteção, tutela da integridade física humana. Né? Então, quando você tem uma lesão corporal grave, punido com o mínimo de 1 ano, que pode levar, por exemplo, a uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, o próprio perigo de vida, né? Perigo de morte, o perigo de vida, o que fala lá no 129.2? Vamos ver aqui certinho. Fala de perigo de vida, essa expressão. Então, eu tenho uma pena mínima de 1 ano. Então, um maus-tratos praticado contra um cachorro pode levar uma pena mínima de 2. Tu tens o próprio crime de maus-tratos a uma pessoa que tem uma pena no 136 de, vamos colocar aqui, 2 meses, Bruno. 2 meses para maus-tratos à pessoa e 2 anos para maus-tratos a animais. E mesmo qualificando os maus-tratos em caso de lesão corporal, o mínimo é 1. Tu tem a mesma pena mínima desse delito de maus-tratos a animais qualificado, mesma pena mínima da tortura, Bruno. Então, me parece que para corrigir a proteção insuficiente, veio o legislador e se excedeu de forma demasiada agora na tutela dos animais. É claro que a gente não vai chegar aqui e dizer qual é a pena correta, porque a gente não é legislador, não tem esse estudo técnico, mas é necessário fazer essa crítica, porque me parece que há uma proteção, uma violação da proibição de excesso, fazendo um paralelo com outros bens jurídicos que têm um peso maior, né, do que a proteção da integridade física de animais e especificamente de cães e gatos. E tem uma outra passagem que me causa bastante perplexidade. Por quê? Porque o legislador continua não tutelando determinados âmbitos. Algumas condutas contra animais continuam não recebendo resposta penal. Tá? Claro que a gente tem que pensar na subsidiariedade, mas a partir dessa modificação em que se expandiu a pena privativa de liberdade, provavelmente num futuro, o que vai acontecer? De se tipificar a própria omissão de socorro a animais que não tem tipificação, tá? Não tem nenhuma proibição penal de se você vê um animal sendo violentado, seja por outro animal ou por uma pessoa, que você tem um dever de atuar na proteção, tá? E a segunda questão, e agora tem previsão legal, mas eu acho que também é insuficiente, queria te ouvir um pouquinho. Vamos imaginar, Bruno, que ao invés de eu amarrar um cachorro no para-choque do veículo e arrastar o cachorro por quilômetros, então praticando maus-tratos e gerando a morte, veja, essa morte culposa, eu não quero dolosamente a morte. Eu posso, ao invés de arrastar o cachorro, jogar o cachorro contra um caminhão que está vindo em alta velocidade numa BR. Eu arremesso o cachorro com a intenção de matá-lo. Não existe, nesse aspecto, Bruno, pelo menos relacionado a animais domésticos e domesticados, um comportamento de matar animal. A minha conduta é voluntária e consciente no sentido de provocar a morte do bicho, sem praticar qualquer ato antecedente de maus-tratos. Como é que fica essa questão, Bruno, de matar o animal sem maltratá-lo? Não fica. A gente tem, no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, lá tem o ato de você matar, né, animais silvestres. É uma conduta que pode até ser justificada em algumas ocasiões de caça para que você sacia a fome da sua família, por exemplo. Tem aquelas questões todas da Lei de Crimes Ambientais envolvendo algumas excludentes de juridicidade. Agora, a gente tem um âmbito específico dos animais silvestres,
né, no artigo 29, e nós não falamos do cachorro, do gato, do cavalo, da vaca e por aí vai. Nós não temos ainda a figura do animalicídio, né, no Código Penal. E então nós acabamos nos deparando com uma situação em que, lá no maus tratos contra animais, nós incriminamos a provocação culposa do resultado morte, mas a provocação dolosa não tem nenhuma repercussão sobre a pena, o que também gera uma situação de desproporcionalidade, né? Então, quer dizer que o crime de maus tratos ele tem as margens penais elevadas, quando eu não quero matar um animal, mas se eu matei dolosamente que se dane, está tudo certo. Das duas, uma, a gente coloca o resultado doloso aí, né, para que você confira o mínimo de proporcionalidade à norma, e já ficaria estranho, porque o resultado culposo seria punido da mesma forma que o resultado doloso, ou então você admite que o legislador vacilou, né? Ou no mínimo ele está pecando por omissão, ao não prever o resultado morte doloso. Mas se a gente enquadrar esse comportamento de matar dolosamente o animal, a gente também vai estar, de certo modo, violando a própria legalidade. Né? Por quê? Porque atualmente não tem previsão se não for animal silvestre, né? Porque se é animal silvestre, inclusive no 29, parágrafo 3º, tem uma norma explicativa para dizer o que significa animal silvestre. E claro que a gente não vai enquadrar nem um cão, nem um gato, né? E mesmo para esses animais silvestres que podem ser vítimas da conduta de matar, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, matar um animal silvestre tem uma resposta sancionatória menor do que você maltratar um animal doméstico. Sim. Né? E tem uma outra questão aqui, Bruno. Será que é possível, então, colocar... como é que eu posso dizer? Ampliar o número de condutas proibidas do artigo 32 para englobar essa morte dolosa? Será que isso não é uma analogia em malamparte, então, Bruno? Me parece que sim. Me parece que parte desse lado da analogia de violação da legalidade. Engraçado, eu lembro que uma vez, quando eu trabalhava em Teresópolis, eu fui no restaurante Comida Aquilo, e nesse restaurante você só podia pegar 2 pedaços de carne. Se você pegasse o terceiro pedaço de carne, você pagava mais. E tinha essa placa, né, falando, no máximo 2 pedaços de carne, o terceiro pedaço é pago à parte, e tinha uma placa do lado. A lasanha é considerada carne. Né? Olha aí a analogia alimentícia. Né? A gente teria que fazer uma analogia nesse caso também. Me parece que não tem como nós acrescentarmos o animal doméstico, certamente, no artigo 29, e, aliás, esse artigo 29 é interessante, que ele demonstra muito bem, né, que a questão ecológica talvez não seja o bem jurídico tutelado pelas normas contra animais, porque ali, na morte de animais silvestres, você talvez tenha uma conduta que causa um desequilíbrio ecológico maior que os maus tratos contra animais domésticos. E ali eu tenho uma punição mais suave. Então, já demonstra que a preocupação do legislador talvez não seja o equilíbrio ecológico nessas normas, né? Agora, você falou do acordo de não persecução penal. Né? Tem uma situação interessante envolvendo o acordo de não persecução penal, que é a questão da violência. Né? Eu tô abrindo aqui o Código do Processo Penal para a gente se ater ao artigo 28, letra A, que é uma das novidades do pacote anticrime, né? A lei sancionada pelo Bolsonaro no dia de Natal, 24, né? A 13.964. Essa figurinha do acordo de não persecução penal tem o seguinte conteúdo, o caput do 28. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. O MP pode propor o acordo de não persecução desde que seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante o ajuste de algumas condições. A primeira
observação que tem que fazer aqui, né, Bruno, é que tem uma pluralidade de requisitos que tem que ser cumpridos pelo investigado para que ele possa ter o benefício do Ministério Público propor um acordo ao invés de oferecer a denúncia, já que se trata de crime de ação penal pública. A primeira ideia aqui é que a pena da infração tem que ser inferior a 4 anos. Praticamente nesse contexto dos maus tratos qualificados, como é reclusão de 2, cumpriria o requisito. É perfeitamente possível que o investigado confesse a prática da infração, dizendo que mutilou realmente o cãozinho, um cãozinho dócil, por exemplo. E fale as circunstâncias como ocorreu o comportamento. Então também preencheria esse requisito da confissão. É possível que o próprio Ministério Público diga, poxa, mas eu acho que é suficiente e necessário propor algumas condições ao invés de oferecer a denúncia. Só que aqui a gente precisa entender qual é o raio de abrangência do modo da prática do comportamento, já que houve emprego de violência. O acordo de não persecução penal, ele não é uma novidade no ordenamento jurídico, ele é uma novidade legal, que veio com o pacote anticrime, mas já tinha previsão anteriormente numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a resolução 181 de 2017. E a resolução tinha uma redação muito parecida, mas destacava expressamente que a violência deveria ser contra a pessoa. Violência ou grave ameaça contra a pessoa. Na letra da lei, no 28A do Código de Processo Penal, foi suprimida essa expressão contra a pessoa. Só consta violência ou grave ameaça. O que é a violência? Na acepção ordinária, é a agressão física. E essa agressão física, geralmente é praticada de uma pessoa para outra. Então, eu posso te agredir fisicamente, Bruno, tá? O marido agride fisicamente a esposa. Não se levou em consideração, quando se propôs a redação do 28, que a violência possa ser praticada contra um outro ser vivo, um ser senciente, que é passível de dominação, que pode sentir dor, inclusive, com aquela agressão. Então, na minha concepção, esse termo violência, principalmente da forma genérica, como foi proposta, ele pode caracterizar uma forma de execução do comportamento de maus tratos. Então, a gente pode violentar fisicamente um cachorro ou um gato. E isso faria com que o comportamento violento afastasse a possibilidade do acordo de não persecução penal. Ou seja, que fosse obrigatório o Ministério Público, havendo justa causa, oferecer a denúncia e apurar toda a responsabilidade criminal do agente que praticou o comportamento do artigo 32, parágrafo 1º, letra A, da Lei dos Crimes Ambientais. Então, essa modalidade de justiça consensual, sendo correta a forma como eu estou interpretando, Bruno, tá? Não sei se você concorda ou discorda. Concordo plenamente. Estando correta a forma como eu penso a questão, não há possibilidade de nenhum benefício da lei do juizado nessa figura, vamos destacar bem claro, nessa figura qualificada de maus tratos, porque para o caput é possível. Se você maltratar o cavalo é possível, mas se você maltratar o cachorro, não. Tá? E também para a figura do parágrafo 1º, letra A, é impossível o acordo de não persecução penal. E aí eu só quero resgatar mais uma questão, Bruno, interessante. Tem até um julgado que na pesquisa que eu fiz para escrever o livro da parte... Estou até pegando um exemplar aqui para mostrar. Calma aí. O livrinho verde, né? Que já postei ontem no Correio para ti. Se os Correios colaborarem, vai chegar aí, tá? Estou esperando ansiosamente. Esse livro aqui, junto com o João Paulo Martinelli, quando a gente foi escrever sobre maus tratos animais, a gente procurou alguns julgados, né, para ilustrar. E aí tem um caso muito interessante de São Paulo, que tinha um serial killer que matava animais, tá? E teve um caso em Santa Catarina que houve a absolvição do delito do artigo 32,
porque se entendeu que o maus tratos foi culposo. Tem muita gente que abandona o bicho, não maltrata o bicho, em que pese eu acho que é possível maltratar abandonando também, porque é um comportamento, de certo modo, omissivo, né? Sim, Você sim, não alimentar, você não alimentar o cão, não alimentar o gato, pode caracterizar uns maus tratos de uma forma omissiva da tua parte, né? Porque você está abandonando o bicho. Mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 2017, entendeu, e aí veja como é interessante a ideia da fragmentariedade do direito penal, né? Nem todas as condutas que ofendem um bem jurídico são punidas. E aí, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que maus tratos derivados de desleixo é um comportamento atípico. E aí, quando eu fiz a pesquisa, eu falei, pô, mas deve ter alguém que pensa em sentido contrário. E a gente quase não vê situações envolvendo o crime de maus tratos. Claro, por quê? Porque era uma infração de menor potencial ofensivo, que tinha toda a previsão das medidas de despenalização, e agora talvez a gente vai ver o inverso, né, Bruno? Já que houve a consagração de uma norma decorrente do populismo, o próprio Ministério Público vai ter que mostrar o serviço e vai ter que propor denúncias do novo parágrafo 1º, letra A. Vai mais ou menos por aí, não? Consequentemente, essas questões vão começar a ser trabalhadas nos tribunais, todas essas nuances. Eu concordo com você, para mim o abandono ele pode configurar maus tratos, nem sempre, mas ele pode configurar maus tratos dependendo das suas características. Até a privação de alimentos, né? Privação de alimentos é considerado maus tratos de toda vítima uma pessoa, né? Já compõe o conceito de maus tratos, até do artigo 132. Foi feita uma pergunta aqui sobre a questão religiosa e científica dos maus tratos contra animais. O autor da pergunta é o Rafael, um ex-aluno meu. Só que eu acho que isso aí é tema para uma live inteira, não dá para a gente responder aqui isso de forma simples. Envolve diversos aspectos constitucionais, a questão é mais complicada. E a gente já está com a hora um pouquinho adiantada, e parece que faltam mais ou menos uns 10 minutos para a gente concluir. Não sei se está marcando aí. Viu, Bruno? Essa questão, eu estou abrindo aqui, eu não vi a pergunta porque eu não consegui acompanhar e falar ao mesmo tempo, tem essa dificuldade. Mas o próprio artigo 32, parágrafo 1º, fala que o agente pode incorrer nas mesmas penas se realizar experimentação dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existem recursos alternativos. Tá? Eu até tomei nota aqui, porque tem o Conselho Federal de Medicina Veterinária, Bruno, tem uma resolução número 1236 de 2018. De novo, a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária 1236 de 2018. Nessa resolução, eles trazem alguns exemplos de maus tratos animais, o que caracteriza maus tratos animais, por exemplo, mas no artigo 5º, parágrafo 2º, eles regulam especificamente a ideia de experimentos com animais. Perfeito. Por que eu estou falando isso? Pô, você vai se lembrar, cara, que teve uma situação em que os populares invadiram um laboratório farmacêutico que fazia experimentos com cachorros de raça. Resgataram os animais, né? Isso foi em São Paulo, resgataram animais, acabaram subtraindo os formulários das pesquisas, danificaram todo o espaço interno do laboratório. E o mais interessante, Bruno, é que houve a perícia no local e os farmacêuticos, digamos assim, ou aquelas pessoas que realizavam os experimentos, eles não foram nem indiciados pelo delito de maus tratos. Tá? Então aqui a gente não quer analisar os excessos por parte dos populares, dos ativistas, né, dos defensores, e também não estou pregando de forma alguma que se deva fazer experimento com animal vivo a bel prazer, né? Claro que tem uma regulamentação que foge até o nosso conhecimento, mas isso existe. Mas eu queria aqui tratar nesses minutinhos finais de uma forma bem breve, porque eu acho que é uma questão bem interessante que vai decorrer do que a gente acabou comentando aqui. A gente chegou à conclusão, Bruno, que os animais são titulares de direitos.
Sim, sim. Perfeito? Inclusive tem resolução da ONU dizendo que o cachorrinho tem direitos intrínsecos, que é ter atenção humana, por exemplo. Esse é um direito animal, é ter a atenção do próprio dono. Eu tenho alguns vizinhos que passam o dia inteiro fora de casa, Bruno, e trancam o cachorro em casa. O cachorro começa a latir às 8 da manhã e para de latir às 8 da noite. Então, há até um egoísmo do ser humano nesse aspecto, né? Porque eu quero ter o cachorro, mas eu não cuido do cachorro. Eu abandono o cachorro 12 horas no dia. Pô, eu moro em Dourados, um calor infernal aqui, 42 graus hoje. Claro que o cachorro sofre, né? O cachorro está preso no ambiente. Tudo isso, de certo modo, viola a integridade física e moral do cachorro, digamos assim, um aspecto psíquico do cachorro. E aí vem a pergunta, Bruno. Será que eu, Leonardo, posso atuar em legítima defesa do animal? Veja, toda a construção do artigo 25 do Código Penal, toda a construção jurisprudencial e toda a construção doutrinária é voltada para a legítima defesa de um terceiro humano. Inclusive, tem uma lacuna imensa aqui, né, Bruno? Tipo, em que a doutrina pode explorar, inclusive para subsidiar as futuras decisões jurisprudenciais. Por quê? Porque tem um vazio muito grande. E, infelizmente, eu volto a dizer, o livro do João Alves Teixeira Neto, estou colocando aqui de novo, precisa ser melhor visualizado por quem julga. Por quê? Porque é uma aula em relação ao tema e outros autores que você já mencionou. Mas aí vou voltar à minha pergunta, Bruno. Será que eu posso violar o domicílio alheio para proteger o animal? É interessante isso. É bem interessante essa colocação, porque se você parte do pressuposto, a questão dos maus tratos contra animais, o bem jurídico tutelado é o equilíbrio ecológico, ou qualquer expressão equivalente, você não poderia ter uma legítima defesa. Ou pelo menos não para a posição majoritária, porque seria legítima defesa no bem coletivo. Né? Nós temos aqui uma discussão na certa legítima defesa, mas me parece que a posição mais acertada é aquela que defende que a legítima defesa só se dá em face de direitos individuais, nunca de direitos coletivos. E para que você admita a legítima defesa, você tem que admitir que os animais são detentores de direitos. Né? Primeiro, para que você possa explicar a legítima defesa como tal. Né? E além disso, para que você satisfaça esse pressuposto do direito individual protegido. Corriqueiramente, eu trabalhava essa questão do resgate de animais, né, como uma hipótese de estado de necessidade. Diversas vezes eu atuei invadindo homicídios alheios para resgatar animais. Já tive pelo menos 2 inspetores trabalhando comigo em delegacias que eram ativistas de tal dos animais, então faziam diversas investigações nesse sentido. Mas hoje, a partir do momento em que eu passo a defender que os animais são titulares de direitos, eles também podem ser protegidos pela legítima defesa, por que não? Claro que a gente sempre vai ter que tentar... Pode falar, desculpa. A gente pode até adaptar o exemplo, né? Vamos pensar que o vizinho está no apartamento, tranca o cachorro na despensa, então tem uma agressão atual, tem uma agressão injusta. Sim. E aí você bate a campainha e agride o próprio dono do cachorro para resgatar o cachorro. Será que como é que fica a proporcionalidade nessa questão, Bruno? Será que é possível você agredir um ser humano para salvar um ser animal? Se a gente não está falando de estados de necessidade, onde você tem aquela ponderação um pouco mais rígida, né, um pouco mais justa, não acho que seja desarrazoado. Claro que a gente tem que pensar sempre na questão animal, dentro dos pressupostos da legítima defesa, a gente tem que adaptar. Todos os nossos exemplos de legítima defesa são exemplos com base em seres humanos. Então a gente tem que começar a adaptar esses exemplos para os animais. E se a vítima é um animal? Né? Não me parece que é uma agressão para afastar uma oposição daquela pessoa seja desarrazoada nesse contexto. Me parece que é uma hipótese, sim, de legítima defesa, mas admito provocações em contrário, até porque é um assunto bastante novo, que nós temos que amadurecer essa concepção.
Eu te falo que eu não sei se a proporcionalidade aí ela deve ser baseada no meio ou no modo do emprego de força, ou se a proporcionalidade precisa ser analisada valorando os próprios bens jurídicos que estão em conflito. Tá? Então, se pensar no maior valor em abstrato da vida humana ou da integridade física humana, eu não admitiria uma legítima defesa no sentido de agredir o dono do cachorro, o proprietário do cachorro, para salvar o cachorro. Agora, vamos pensar, e também é só no campo das ideias, porque a gente tem que refletir mais sobre o tema. A princípio, o legislador está considerando a integridade física do animal com um valor maior do que a integridade física humana. Em relação Por quê? à pena? Porque em relação à própria pena. Exatamente. Então, qual é o parâmetro da proporcionalidade nesse aspecto? Ainda é uma questão para sedimentar, para que obrigatoriamente a gente tenha que pensar a respeito. E eu imagino, né, Bruno, a gente está quase encerrando aqui, que essa live só mostrou como o tema é delicado e como esse tema pode ser mais explorado ainda, né? A impressão que eu tenho é que a gente conversou hoje e eu saio com mais dúvidas do que certezas da nossa live aqui. É verdade, né? A gente vai se deparando com essas perplexidades surgidas através da produção legislativa, e nesse caso a gente tem uma produção até bastante moderna, né? A questão da proteção dos animais é algo que não se via no direito penal clássico, então a gente não tem aquelas posições, né, já bastante trabalhadas, já bastante sedimentadas. Nós temos, de um lado, esse mérito, né, dessa produção do direito penal no aspecto inovador, mas, por outro lado, uma produção mal feita, o que piora, né, o campo da incerteza. Mas me parece que, pouco a pouco, a gente vai chegando em posições de consenso, é aquilo que você falou. Como agora a infração não é mais menor potencial ofensivo, nós vamos ver os tribunais se debruçando sobre esses casos, e essas questões eventualmente chegarão nos tribunais superiores. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas chegarão nos tribunais superiores. Eu tenho um pouco de medo quando eu penso assim, vai chegar no CTJ, já fico todo arrepiado. Mas o fato é que nós teremos pronunciamentos um pouco mais reiterados, né, da comunidade judicial. Vamos ver como é que isso vai, até onde vai chegar. Me parece que a gente já está em cima da hora, deve faltar 1 minuto, mais ou menos, né? Então, Léo, vou aproveitar esse finalzinho para te agradecer, cara. É um prazer estar contigo. Se você estiver no Rio, vamos marcar um jantar, alguma coisa, vamos sair para beber. Pô, é sempre um prazer conversar com você. Quem está aqui que não te conhecer pessoalmente ainda, está tendo essa oportunidade agora, todo mundo está vendo como você é uma pessoa aberta, gente boa, fala de uma forma clara, falando aquela questão antes da live, de expor a questão do bem jurídico tutelado, da dificuldade que é fazer uma exposição clara sobre isso. E você até me falou que tinha um pouco de dificuldade nas suas aulas, que achava que não soava tão claro assim para os alunos. Se a sua falta de clareza é isso que a gente viu hoje, meu amigo, não quero ver a clareza, porque a clareza fecha tudo, né? Sensacional a sua exposição. Ô Bruno, o bom é a gente ter amigos na vida, né? E aí a gente tá com o dia ganho. Poxa, eu fico bem feliz, cara. Realmente a gente se encontrou a última vez em São Paulo e foi a primeira vez que a gente falou, né, pessoalmente. Eu participava de um projeto que eu coordenava. Tem vários escritos teus num livro que eu organizei, né, sobre os estudos de direito penal, um livrinho publicado pela editora De Plástico. Eu quero deixar aqui o meu abraço para ti, cara. Tô com saudades da gente se encontrar realmente e colocar o papo em dia. E essa live, ajudou a aprender muita coisa sobre direito penal. Eu acho que esse é o valor da ciência penal, né? A gente precisa discutir temas sérios com pessoas sérias, comprometidas. E eu não falei dos teus livros, mas, os teus livros também servem de muita inspiração para que a gente possa debater. Pode ter certeza que tem muito diálogo, Bruno, nesse aspecto dos crimes contra a vida, do livro que eu e o João Paulo escrevemos, contigo. E isso a gente está esperando agora as respostas de algumas perguntas que a gente deixou
E também a gente tem incerteza se os nossos comentários estão certos ou estão errados. Mas a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Isso que é o mais importante. Beleza? O Fica principal bem, se o cuida aí. principal é esse processo dialógico, né? Você escreve, tem um questionamento, você responde o questionamento, e surgem outros questionamentos, e assim a gente vai crescendo. O brasileiro, eu não diria o brasileiro, mas a comunidade jurídica brasileira, ela tem um pouquinho de aversão, né, à contraposição de ideias. Eu escrevo, o outro autor contrapôs a minha ideia, criando um questionamento ao qual eu não tinha parado para pensar, e eu me sinto ofendido com aquilo. Não, peraí, aquilo ali é uma oportunidade, ou para mudar de ideia, ou para explicar melhor o meu ponto de vista. Claro. Né? Então, essa contraposição, esse processo dialógico que a gente faz aqui é importantíssimo para a evolução da ciência penal. Pô, mais uma vez, te agradeço pela oportunidade de conversar contigo. Legal. O prazer é todo meu, Bruno. Vamos combinar outras aí. E quem não seguiu, uma boa noite. E vamos ver agora o Mengão na televisão, né? Só for para torcer contra. Pessoal, valeu. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Tchau, tudo de bom, Bruno. Tchau, tchau.